Boa tarde, irmão. Boa tarde, doutor Irã. Boa Estamos tarde. aqui com o nosso palestrante, doutor Ricardo Lima. Tudo bem, Sim, né? nós vamos. Não. Tudo bem, Ricardo? Muito Fica obrigado menor o pelo valor, tempo mas que fica vem. menor o valor do primeiro também. Guilherme, bota no mute. Você não Não, tá... deixa assim. Deixa assim. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que é Guilherme... melhor. Vocês vão fazer uma apresentação de vocês, né? Primeiro, melhor? Acho que é até. Não, é depois. A gente vai fazer depois. Pode tocar teu barco aí. A única coisa que eu não posso muito, Ricardo, é atrasar, porque nós temos depois 4 pitches de 4 aceleradas, entendeu? E a gente vai até umas 8, mas... Não, Tem hora que o gás acaba, cara. sendo sincero, eu Irmão, acho que... Oi, Irã. desculpe, eu estou interrompendo alguém. Ah. Quem ia falar era o Ricardo ou era o Guilherme? Pode falar, Irã, desculpa. Tá. Irmão, a gente conseguiu avisar a turma lá da YouFood? Já tá aqui, a Tati já tá aqui, a Regina tá Estão a bordo. Eu acho que essa. Oi, meninas. Ó, vocês vão ouvir um mestre nesse campo, hein? Então acho que é muito oportuno. O Anderson está com a gente também? Ainda O não. Anderson não está. Vou lembrar ele aqui para ele Se entrar. ele puder também, ele vai gostar muito, porque o Ricardo é um grande craque nessa matéria, viu? Pô, Irã, agora Ele eu me está senti- dando aí uma colher, não é de chá, uma colher de sopa para nós hoje. Agora eu me Joia, senti obrigada. lisonjeado. Obrigada. Se o Irã falou, eu vou acreditar, mas Tá eu não falado, acredito nisso né? não, hein? Quer pegar a tela já, cara? Já vou colocar então. A gente já começa e aí a gente já vai dando sequência. É, Vocês estão me vendo também? Já tô com uma... A Temos câmera do mais celular dois tá entrando aparecendo para vocês ou agora. não? Hã? A câmera do celular tá aparecendo para vocês ou não? Não, você sumiu do meu celular, você sumiu. Agora. Deixa eu abrir. Boa de novo. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, gente. Pronto, surgiu um segundo Ricardo Ribeiro aí. Isso. Deixa eu iniciar minha câmera. Agora vocês estão. Se não estiverem vendo também, depois eu apareço, qualquer coisa, pior dos casos. Não, estamos vendo. Agora estamos vendo você. Maravilha. E daí, na hora que você estiver falando, eu coloco você no PIN. Aqui, daí todo mundo vê com o teu PIN vídeo. Maravilha. Então, Já vocês estão temos vendo minha tela, quase já todo começar. mundo aqui. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Gui, você está anotando? Ó, Falta quem? Rafael entrou. Falta o pessoal do prato. Não tem ninguém do prato ainda. Ah, não, tem a Samira já. Oi, Samira. Bom, Boa noite, gente. boa noite. Tem mais. Eu não vi a Michele, não vi o Lucas. Mas podemos começar, tá? E quem atrasado fica no prejuízo, Ricardo. O atrasado vai pegar Você- o começo ainda da apresentação. São poucos Ah. slides. Eu queria deixar até mais aberto para perguntas depois no final mesmo, né? Boa, legal. Então vamos lá. A turma depois pergunta. Isso é bom. Calma aí, deixa eu ajeitar esse celular aqui, porque senão ele vai ficar caindo. Não trazer o computador no trabalho não foi uma boa ideia. Pronto. Bom, vamos lá, gente. A pedidos do pessoal da Amazonas Cap, né? Até abrindo para vocês assim as 3 empresas que basicamente eu tô aqui não representando, mas meio que trazendo um pouco de cada, né? Amazonas Cap, como vocês já conhecem, vocês são todos basicamente em grande parte, né, representados por ela. A Strata RP, que é a nossa parceira de RP em geral, e é basicamente uma agência offline muito boa. O Irã conhece, principalmente o Ema, né? Emanuel, que é um dos grandes amigos do Irã, Castelo Branco, e também é basicamente nosso parceiro nas frentes que nós não atuamos.
E eu sou o representante direto da Magna Consulting. O meu sócio também está na reunião, o Ademar Totsu, vocês conseguem ver ele ali no chat. E basicamente assim, eu trouxe para vocês o começo de uma apresentação que diz muito sobre marketing digital, mas ao mesmo tempo é um conteúdo que eu diria que é iniciante, mas primordial para toda e qualquer pessoa que está atuando nessa frente. Antes de eu falar do conteúdo em si, deixa eu abrir o meu currículo para vocês, assim, coisa rápida, tá? Então, a gente está vendo a tua apresentação já? Tá aqui, ok. Estão vendo aí? Estamos. Maravilha. Eu bobei aqui. Tá. Na tela. Abrir um pouco do meu currículo para vocês, né? Bom, eu sou o ex-coordenador de marketing da TripAdvisor aqui no Brasil. Atualmente eu sou gerente de e-commerce na Mundo Verde e na Natur. Se vocês não conhecerem a marca Natur, bom, a Mundo Verde vocês conhecem, né? Também sou o atual VP de vendas da Magna Consulting, junto com, como eu disse, com o meu sócio Ademar e uma outra sócia que atualmente está na Alemanha, que é a Maria. E dou aulas tanto na SPM quanto na Internet Innovation. Em parte de, assim, formação, trabalho, de formação acadêmica, né? Eu sou formado no Mackenzie, em Publicidade e Propaganda, fiz especialização em Marketing na Casper Libero, MBA em Marketing Digital na SPM, me formei em Gestão de Projetos na FIA e acabei de concluir o mestrado em Administração na SPM. Então eu gastei um bom tempo na minha vida também estudando, principalmente na parte acadêmica. E para quem diz que não, isso daí faz um diferencial tremendo, não só para você apresentar o currículo, mas também no método de você pensar, principalmente no mestrado. Eu fui o primeiro a ir contra o mestrado quando eu entrei, e quando eu saí de lá, eu falei, putz, isso mudou muito a minha mentalidade. Principalmente na minha vertical, né? Trabalho com marketing digital, e para quem conhece, quem já viu o mestrado ele é baseado especificamente em dados. Então você não sai formado do mestrado com uma teoria meio vaga, meio etc. Você traz dados, apresenta uma teoria que está embasada em dados e você só se forma quando essa teoria ou é comprovada ou é refutada, só que tem uma explicação para ser refutada. E isso agregou muito ao mercado profissional que eu trabalho. Alguns clientes que eu já atuei, tá? Nubank, Clinique, Mesh, Mercado Livre, Singer, Tenda Atacado, Telenorte, Mac, Vivo, Cacau Show, aí se eu for colocar Mundo Verde e por aí vai. No Nubank, eu não sei se vocês chegaram a ver um case recente que o Nubank soltou. Não um case, né? Eu diria que é um flop quase. O Nubank ele estava ativando pessoas. Alguém aqui já recebeu uma cartinha do Nubank? Uma cartinha física com um escrito à mão? Mas assim, era um mimo muito bonito de receber e todo mundo queria receber essa cartinha. Esse case do Nubank aconteceu comigo, elaborando uma parte da régua de CRM deles, junto com o Nubank, lógico. Mas mais importante que isso, aconteceu também devido aos dados provindos de um terceiro chamado Boa Vista, que foi uma empresa que eu trabalhei no meu passado. Falar um pouco fora do trabalho, né? Áudio aberto. Fora do trabalho, eu tenho minha família, né? Sou o famoso filho de vó, então minha avó me cresceu, me tornou a pessoa que eu sou, me deixou assim ser o que eu sou, basicamente. Tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Ando de skate. Eu sei que é uma informação irrelevante, mas quando eu estou até explicando melhor, eu sou especialista em CRM, trabalhei minha vida toda basicamente com isso. Quando eu falo de CRM, eu estou falando de dados que nem sempre parecem informativos e parecem relevantes, porém, num contexto geral, quando você vai falar com a pessoa, esses dados podem ser utilizados a favor de vocês. Gosto muito de carros, minha vida é baseada em basicamente trabalhar e ver carros novos para mim. Gosto de cachorros, porque, cachorro é uma coisa muito fofa, né? Toda vez que eu olho para esse goldenzinho, eu lembro, assim, da relação que eu tinha direta com até o nome do cachorro é Safira. Então, saudades de mexer num cachorro, saudades de ter um cachorro em casa. Minha mãe é alérgica, eu não posso ter. E mais importante que isso, gosto de fazer algumas coisas meio alternativas. Ando de moto, já caí de moto. Até foi um dos fatores do ano passado que movimentou muito a minha vida, porque eu quebrei a clavícula, etc. Gosto de fazer algumas coisas como rafting, etc, porque foge do padrão comum.
E agora vamos entrar realmente na matéria, no que eu vim aqui para falar com vocês, tá? Eu vou falar sobre 3 pontos, 3 regras de marketing digital, tá? Essas 3 regras são baseadas na minha experiência, na minha expertise, no tempo que eu passei vivenciando isso. E eu gosto de falar que assim, a primeira regra é a que quebra as outras 2, que é essa regra. Não existe regra em marketing digital. Existem testes. Como eu citei para vocês lá atrás, na parte do mestrado em si, quando a gente fala realmente em marketing digital, eu não posso falar que existe uma regra. Não existe uma receita de bolo para marketing digital. Existem testes que dão resultados numéricos, e esses resultados numéricos vão mostrar para ti o que realmente você deve fazer. Por que isso é importante, tá? É uma das primeiras premissas tanto de CRM quanto de marketing digital. Os números não mentem para você. Você falar que de repente, aquele banner azul é mais bonito, aquele banner vermelho é mais bonito, é irrelevante quando se tem dados para provar algo no lugar de um achismo. Por que eu digo isso? Nos primórdios da internet, quando realmente começou essa onda de e-commerces, começou realmente a ser divulgado que o e-commerce é o futuro do retail, né, basicamente do varejo, as pessoas colocavam algumas regras muito legais, tipo, botão vermelho não converte. Eu não sei se vocês já abriram o site da Americanas, mas não existe um botão que não seja vermelho naquele site. Então, algumas pessoas começaram a setar regras baseadas em psicologia do varejo físico que não se aplica ao digital. Então, até uma das premissas principais de você falar em marketing digital é: não acredite no achismo das pessoas. Vá pelos números. Faça testes. Até na agência que eu trabalhei na Corbis durante um certo tempo também. Lá a gente tinha uma brincadeira muito legal. Para cada acho que a gente falava, então assim, eu falava, eu acho que isso vai ficar melhor vermelho. Eu tinha que colocar R$1 no potinho do acho. Esse potinho do acho, ele era referente a você, basicamente, não achar nada. Você não pode achar as coisas. Faça o teste, se der certo, continue, se não der certo, pare. Para cada acho, R$1 ali. E no final, esse R$1 era convertido em cerveja na sexta-feira, nos happy hours da empresa. Por que isso é importante? E misturando isso, a gente também tem o fator de testar sempre uma variável por vez, tá? Por que isso é importante? Por que isso é relevante? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um e-commerce, tenho uma peça de e-mail, tenho uma campanha de mídia, qualquer um desses. E eu estou fazendo a campanha muito bem executada, e ela está me dando 10% de conversão. Aí eu mudo o formato, mudo o público, mudo totalmente a estrutura e a campanha. E eu começo a ter 30% de conversão. Você vai olhar e falar, legal, significa que eu melhorei minha campanha. Mas qual foi o ponto que realmente melhorou a sua campanha? É importante você testar uma variável por vez e você ter testes constantes que não se sobressaem um ao outro, porque quando você não tem testes que se sobressaem, você consegue testar várias coisas, porém que não sejam relevantes em conjunto. Ou seja, quando você muda um banner de um site, testa apenas esse banner para ver se esse banner só aumenta a sua conversão ou não. Se você testar o banner, mais o link, mais isso, mais aquilo, de repente você pode estar tendo uma conversão maior e você não sabe qual que é o fator delimitante para o seu teste. Tá? E por que isso é importante também na parte de testes como um todo e testar uma variável por vez? Tá? Vou dar um exemplo da minha carreira e do tempo que eu passei principalmente na Corbis, né? Como eu trabalhei durante muito tempo com CRM e existe basicamente o universo de CRM, quando a gente fala no mercado, eles englobam muito em relação a e-mail marketing. Apesar de que CRM não é só e-mail marketing, ele está muito atrelado a. Então a primeira coisa que a gente fez, que a gente teve como premissa lá na agência foi mudar esse mindset da agência, mas mais importante que isso, a gente continuava soltando e-mail. Porque, querendo ou não, quando a gente chegava no cliente, o cliente tem o mesmo mindset da agência. O que isso significava para nós, tá? Quando a gente soltava os e-mails, a gente fazia vários testes de qual que era o melhor assunto, qual que era o melhor horário, qual que era a melhor arte para falar com esse cliente, ou com aquele cliente, e por aí vai. Quando você faz muito teste, você começa a cair em alguma mesmice, você começa a cair em alguns erros, falhos, tá?
Tipo esse, de você soltar um e-mail com o assunto teste. Isso foi, assim, uma estagiária minha, atualmente ela é uma analista, assim, eu acho ela genial, sempre achei. Ela cometeu essa pequena gafe com o cliente. Ela soltou um e-mail para toda a base com o assunto teste. Esse e-mail, que era um assunto teste, teve a maior taxa de abertura, clique e conversão do mês. Isso mostra por terra que não existe uma lei. Porque quando você fala numa lei, consequentemente, a segunda, que é melhores preços, a terceira, que de repente tem praticidade e segurança, que são os benefícios do produto, estariam em primeiro lugar. E o teste, por ser uma quebra de paradigma, está em primeiro lugar neste cliente em específico. E não era um cliente que basicamente gostava de piadinhas. Não é um Nubank que solta uma piadinha de cu a cada X tempos. É um cliente totalmente sério que vende ferramentas. Isso aguçou a curiosidade do cliente para ele saber o que estava dentro daquele e-mail. Que teste era esse? Além disso, tá? Testar também é ver como está uma campanha antes que aconteçam alguns erros. Eu vou dar um exemplo bem claro e eu acabei de falar dele. Quando a gente fala do iFood, o iFood é mestre, né, nisso. Colocar qualquer frase e colocar no final dela o cu, sempre terminando lá. Então, pede um iFood, não tem travessura, só gostoseiras com esse cu. Esse foi um dos primeiros cus que basicamente o iFood mandou. Quando o iFood mandou, eu já estava dando aula. Então a primeira coisa que eu fiz foi capturar essa imagem. Esse não é meu celular. Esse é o celular do meu antigo superintendente, um bom tempo atrás. Que quando eles mandaram isso, eu falei, pô, isso é bom pra minha aula. Faz o seguinte, me tira um print, manda isso pra mim. Ele mandou o print, eu falei, pô, isso é muito legal, né? E aí eu comecei a ver que o iFood manda isso com uma certa recorrência. O concorrente começou a imitar, falou, pô, eu vou ir na mesma linha. Então o McDonald's foi lá e ouviu um barulho, acho que seu estômago está dizendo, eu quero um cu. Para cada cu, assim, que era soltado no mercado, vinha uma dessas empresas e rebatia. Um outro exemplo agora no meu celular é o próprio iFood de novo. E toda vez vem com um cunho cada vez mais sexual. Sexo é aquela velha história de todo publicitário, né? Sexo vende, e mais importante do que sexo vende, sexo é uma coisa que as pessoas dão risada. Então, como as pessoas dão risada, como isso gera uma certa atração para o consumidor, a pessoa utiliza disso deliberadamente. O iFood manda agora SMS com sente esse aroma maravilhoso, aroma de cu, não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça, só consigo pensar em cu. E para cada cu do iFood, de acordo com um dado que me passaram em uma aula minha, porque tinha um aluno meu que estava trabalhando na agência que cuidava disso para o iFood, ele gerava mais 30% de tráfego. Ou seja, a lei do sucesso é botar cu em tudo. Na Mundo Verde, eu até fiz uma brincadeira com a minha com a minha assistente, que eu falei para ela, o seu objetivo até o final do ano é conseguir fazer uma frase que se supere a do iFood. Ou seja, eu não vou falar de cu abertamente, principalmente porque eu trabalho para um grupo religioso que, assim, não vai permitir que eu faça dessa maneira, mas eu vou tentar fazer alguma frase que seja tão engraçada quanto isso, porque se existem dados provando que o cu traz tráfego, eu quero mais tráfego para mim também. E por que é importante testar, né? A gente fala muito sobre tem uma metodologia dentro de marketing digital que é a famosíssima Growth Hacking, né? Growth Hacking é uma coisa que entrou na boca do povo. Só que ninguém parou para pensar o que é assim. Se for o alicerce principal de Growth Hacking, se você for olhar todo e qualquer podcast que fala de Growth Hacking, nada mais é do que isso. Tá? Growth Hacking é testar até acertar. Não existe uma fórmula de Growth Hacking, não existe tipo, vou contratar um Growth Hacker, ele vai criar um plano delimitado para mim de como crescer a minha empresa exponencialmente. Ele vai testar, ver se funciona, funcionando ele continua, não funcionando ele para. E isso tanto dentro de marketing quanto dentro de negócios em si. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas antes de eu dar os exemplos, eu vou chegar na segunda regra de marketing digital, tá? Quando eu digo regra, sempre lembre, essas pequenas regras são pequenas coisas que realmente foram agrupadas do meu
o universo. Existem empresas que operam sem focar em ROI, sem focar no cliente? Existem. Como elas funcionam? Não sei. Mas essa é uma segunda regra bem importante, que é foco no cliente e foco no ROI. O cliente vai te dar as informações que você não tem. Então, se está dando problema na sua operação, o cliente vai te responder por quê. Como é que ele vai te responder o porquê? Se, de repente, o seu botão de comprar agora não está funcionando, ele vai chegar até uma certa etapa do seu funil e depois você não vai ver mais conversão desse cara. Então, esse tipo de informação é importante, esse tipo de informação é relevante. E por que é foco no ROI? Tá? Querendo ou não, toda operação e toda empresa tem que gerar resultado para que ela se mantenha em pé. A não ser as empresas que, aquelas famosas nascidas para vender, né, e não nascidas para vencer. Porque ela nasce, vive durante um tempo e fala, agora é minha hora de vender e sair fora e deixar esse buraco para mais alguém. Isso existe, tá? Antes que vocês pensem que não, eu acho que vocês devem saber muito mais do que eu disso. Mas existem empresas que nasceram... Oi? Só uma coisa, ROI eu acho que era bom explicar para a turma, não sei se todos entendem o que é ROI. Tá, o ROI é o retorno do investimento. Ou seja, para cada real que eu vou investir, quantas vezes aquele investimento me retornou. Então, por exemplo, vou fazer uma campanha de Google Ads. Jogo R$1 dentro da campanha de Google Ads e esse R$1 me retornou 5. Ou seja, se você for fazer o ROI abrasileirado, que a gente chama, você tem ROI 5 nessa brincadeira, que é o retorno que você teve sobre o investimento que você fez. Se você for olhar o ROI americano, é um ROI um pouquinho menor, porque é 5 menos 1 sobre 1. Ah, vai ser ROI 4, as ideias. Pelo amor de Deus. Quase esqueci o fundamento de matemática. Acho que ficou claro, né? Como é que funciona a ROI e o que é o ROI. O ROI é o retorno do investimento, tá? Então, para todo, até explicando melhor, esmiuçando melhor em marketing digital, a gente tem ROI para todas as nossas verticais e nossas frentes. Ou seja, CRM tem um ROI, e-mail marketing tem um ROI, quando você faz Google Ads tem um ROI, SEO tem ROI, todos eles têm ROI, porque você está investindo algum dinheiro ou algum tempo, e tempo é dinheiro, que vai consequentemente trazer retorno ao longo do tempo. E é necessário mensurar isso para você saber o que é uma vertical rentável para você ou não. Quando eu entro nisso, quando eu entro na parte de ROI, retorno de investimento e foco no cliente, eu falei muito dessa vertical, então eu volto a falar dela. Growth Hacking. Por que a gente fala em Growth Hacking quando eu falo principalmente em foco no cliente? Tudo que é voltado para Growth Hacking é voltado para teste com o cliente. Vou dar um exemplo claro, tá? Quando você fala em Creative Marketing, você está falando em coisas como Member Get Member. Eu não sei se vocês lembram, há milhões de anos atrás, vou abrir para vocês aqui, mas eu não sei se vocês lembram, milhões de anos atrás, quando vocês estavam no começo dessa criança aqui, que no começo do Facebook, eu não sei quantos de vocês têm 30 ou mais anos e pegaram essa época, aqui, que você tinha que convidar os seus amigos e você tinha alguns convites. Você tinha, acho que quando você entrava no Facebook eram 10 convites e você só podia enviar esses 10 convites. Todas as pessoas que você convidou também tinham 10 convites quando elas entrassem no Facebook. Isso é um conceito que atualmente está difundido, que é o famoso Member Get Member, né? Toma aqui 5% de desconto, quando você divulgar esse 5% de desconto, você ganha porcentagem de desconto, seu amigo também ganha desconto. Esse é o Member Get Member, Member Get Sale, incentivo fiscal, etc. Como é que funciona isso? Basicamente, o Facebook fazia você fazer a divulgação dele, para que ele não gastasse dinheiro com isso. O Facebook era uma rede exclusiva, que você só podia entrar se você tivesse o convite de algum amigo seu. Dessa maneira, o Facebook chegou no tamanho que está. Naquela época não era tão corriqueiro isso. Eu não sei se vocês já viram também o Dropbox fazendo isso. O Dropbox fala, invita acho que 10 amigos e você ganha mais X de espaço no seu Dropbox. É o mesmo conceito. Quando eu falo de Creative Marketing, eu também estou entrando nos caras tipo esse. Quantos de vocês já não olham para esse cara e tem tipo um certo desgosto, sabe? Uma angústia, uma ânsia, porque é sempre o mesmo papo. Ele muda de ambiente, ele tem um cachorrinho, ele tem não sei o quê, mas ele ainda está no mesmo papo. Querendo ou não, toda vez que eu falo Trivago eu lembro desse cara, toda vez que eu vejo esse cara eu lembro da Trivago. Por que eu digo que eles são um case de Creative Marketing em si? Eles estão na era digital e fazem muita campanha física, né? Muita campanha em mídia normal, mídia tradicional. Só que esse cara conta uma história. Toda vez que você olhar todas as campanhas da Trivago,
esse cara vai se modernizando com o consumidor. Recentemente a gente passou por uma onda de pet friendly em tudo, né? O cachorro pode ir no shopping, o cachorro pode ir na praça, o cachorro pode viajar com você, o cachorro pode ir no hotel com você. Recentemente, eles, nesta época, né, que virou-se tudo pet friendly, eles colocaram este rapaz com um cachorrinho num quarto de hotel. O que acontece com isso? Eles estão indo na mesma linha do consumidor, eles estão seguindo o consumidor. E eles não morreram, sendo uma pequena empresa logo no começo e agora multimilionária, porque eles começaram com esse tipo de campanha. Eles viram que deu certo e continuaram operando dessa maneira. Significa que o marketing, assim, eu sempre vou colocar Google Ads para dentro? Nem sempre. A Trivago é um caso desses. Quando eu falo em automação, codificação e automação, tá? Eu falo em automação comercial, automação de marketing, automação via behavior, automação do site. Isso você pode trabalhar e brincar de diversas maneiras. Um dos maiores cases desse no mercado é a RD Station, né? A resultados digitais com a RD Station. Como é que funciona? Quando vocês entram, vocês podem fazer uma pesquisa, uma busca no Google e vocês vão procurar qualquer material relacionado a marketing digital. Vocês vão encontrar RD. RD vai estar lá com um material do tipo 6 dicas para você fazer X. Ok. Você foi lá, olhou as 6 dicas, baixou as 6 dicas, achou muito bom ou achou muito ruim, aí vai ficar a seu critério. Só que eles pegaram o primeiro dado seu. A partir do momento que eles pegaram as 6 dicas que você identificou para marketing digital, identificou para o que você quer, eles vão começar a mudar o discurso de acordo com os materiais que você baixa. E é isso que ferramentas como a RD Station, HubSpot, a Chaotic e por aí vai fazem. Eles modificam conteúdos para que você tenha a melhor experiência possível dentro das mídias digitais. Um outro exemplo para vocês, tá, de coding e automation. Quantos de vocês já tentaram vender um carro na Web Motors? Deve ter uma galerinha aí que já tentou vender carro ou já vendeu um carro na Web Motors. Ano passado eu estava tentando me livrar de uma famosa desgraça que eu tive na minha vida chamada Renault Duster. Não recomendo, mas era um carro que me auxiliava naquela época, era o que eu queria. Eu queria ter uma SUV, descobri que aquilo não é uma SUV e não é um carro também. Mas eu coloquei um anúncio na Web Motors para vender aquele carro. O que aconteceu? Surgiu do nada uma pessoa mandando mensagem para mim no WhatsApp. Eu vi seu anúncio, eu só tinha anunciado na Web Motors. E eu coloquei para ela, fui conversando com ela, né? Ela mandou um: oi, vi seu anúncio do carro, tá vendendo ainda? Eu respondi porque apareceu o nome dela lá em cima, né? Oi, Cíntia, ainda estou sim. Quer marcar para fazer um test drive nele? Ela já respondeu: meu nome é Cíntia e o seu? Você trabalha em revenda de carro? Eu respondi que meu nome é Ricardo e coloquei que não trabalho em revenda de carros, é meu carro de uso pessoal. Ela veio me anunciar uma empresa chamada iCarros, tá? Abrindo para vocês claramente. E essa empresa chamada iCarros também faz venda de veículos. Só que eles funcionam de uma maneira um pouco diferente. Eles fazem a venda muito mais rápida, etc. Eu estava falando com a Cíntia, eu conversei com ela, eu falei: eu conheço a iCarros. Para cada mensagem que eu colocava embaixo dessa mensagem que ela mandou do tem uma empresa, ela mandava o link do iCarros para mim. Eu estava falando com um bot. O bot estava vasculhando a internet, pegando todos os anúncios da Web Motors que ainda estavam ativos, mandando mensagens, e nessas mensagens você pode ver que ela era muito categórica com 3 coisas. Ela nem personalizava a mensagem, mas alguém dentro do iCarros desenvolveu um bot que basicamente pegava os anúncios que estavam na Web Motors e fazia um crawling, mandava mensagem através de um CRM e anotava essas informações lá. Isso é uma coisa assim que me assustou, eu até falei isso, eu sempre falo isso nas aulas, né? Que me assusta, porque se for uma pessoa que não gosta do assunto de personalização, CRM, vai achar isso muito invasivo. E mais importante que isso, vai achar isso um ultraje. Claro, claro. É só porque alguns termos eu vou para traduzir. Crawling é um que eu acho que eles não têm a menor ideia do que quer dizer. Perfeito. Bom, como é que eu vou explicar para vocês o que é um crawling? Quando você coloca... Vou explicar primeiro até o que é um robô, né? O Google mesmo tem robôs, mas eu vou explicar para vocês na lógica o que é um robozinho, tá? Quando você cria um robô
codificado, esse robô codificado, ele dá uma olhada dentro do site, dentro de alguma coisa, alguma ação, algum evento, algum local específico dentro de um site, e ele identifica padrões, e dentro desses padrões ele vai buscar informações. O crawling é o que esse robô vai roubar de informação para trazer para dentro de casa. Um robô desses não é fácil de desenvolver, tá? O robô desses ele é bem complexo e bem chato, eu diria. Existem maneiras até mais precárias, eu diria, de fazer isso. Dá para você fazer um macro dentro do Excel ou dentro de um outro software de macro, e esse macro pode capturar informações para você também dentro de um site. Então, para você que de repente está iniciando uma startup agora e está pensando, pô, como é que eu vou pegar informações que tem no mercado imobiliário? Existe essa possibilidade. Você consegue até ver quem está vendendo casas, quem está... Vai de acordo com a sua necessidade. Bom, crawling acho que ficou mais claro. Espero que sim. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Quando eu falo em behavior, tá? Comportamento do consumidor, agir de acordo com a necessidade dele, eu vou levantar um case bem simples para vocês, tá? Esse é um case meu de quando eu estava lá na Corbis. O pessoal do Tenda vendia muito para, assim, público em geral. Eles pegavam o público que era B2B, B2C e colocavam como se fossem, tipo, melancia, sabe? Dentro do mesmo cesto. O que acontecia? Eles vendiam pouco por agir desta maneira. O que a gente fez dentro da Corbis até, né? A gente fez uma segmentação melhor, e essa segmentação melhor trouxe 3 vezes a receita deles, sendo que eles diminuíram o custo deles em quase 10 vezes. Eles aumentaram a taxa de conversão, aumentaram a segmentação, porque ao invés de você trabalhar só o B2C e o B2B em conjunto, você começou a separar esses dois, e foi uma segmentação bem simples. Isso é para mostrar que realmente assim, o comportamento do consumidor importa muito, tá? E para aproveitar que vocês estão até em quarentena, falando ainda sobre behavior, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa série chamada Mad Men. Mad Men é uma série de publicitários, né? Eles mostram como é que era a publicidade em 1960. Em 1960, como é que eles realmente faziam para descobrir o comportamento do consumidor e vender mais com uma marca? Pesquisa. No Mad Men, eles faziam pesquisa de campo. Eles olhavam através de um vidro, aquele vidro fumê que você não consegue ver o outro lado, né? Colocavam pessoas para experimentar os produtos e viam como a pessoa se comportava. E aí nasciam aquelas histórias como a famosa número 1 da Brahma, né? O número 1 da Brahma nasce através do como você chama um garçom para vir até a mesa de bar. Você levanta o dedinho, o garçom vem até você. E assim nasce, por exemplo, a número 1 da Brahma. Por que isso é importante de ressaltar? Isso é importante de ressaltar porque eles estavam retratando um período que é muito antes de marketing digital. Então, nessa época já existia esse nível de estudo. O que foi trazido é que no marketing digital você consegue ter um dado muito mais apurado. Então você não vai ver um focus group, você vai ver basicamente todos os seus consumidores e você consegue ver como eles se comportaram dentro do seu site, ou dentro do seu e-commerce, ou dentro do que você quiser tratar dentro de marketing digital. E com isso chegamos ao Data More Testing, né? Por que é importante essa parte de Data More Testing, tá? A parte de dados e teste. Um caso que eu acho que poucos conhecem, e aí eu vou falar que vale vocês darem uma pesquisada não só nesse case, mas também o case do YouTube, tá? Porque o que acontece? O Instagram, ele nasceu com muito mais features que o Facebook. Ele tinha grupos, comunidades, ele tinha links dedicados, ele tinha X, Y, ele tinha como postar na sua timeline um texto, como postar na sua timeline mensagem, como encaminhar mensagem, ele tinha muita feature. O Instagram nasceu com milhões de funcionalidades. E essas milhões de funcionalidades, através de dados, foram reduzidas a apenas uma que todos conhecem: filtro de foto. Por que o Instagram bombou em filtro de foto? Porque o resto já tinha em outras comunidades. As pessoas que entravam no Instagram não queriam usar texto, não queriam entrar em comunidade. O que elas queriam era usar o filtro de foto para postar a foto delas com filtro no Facebook. Então o que eles fizeram? Cortaram a maioria das funcionalidades que deixavam o aplicativo e o site deles pesado
e colocaram para dentro apenas aquilo que importava, que era o filtro de foto. Ainda sobre Data Mais Testing, tá? Eu vou fazer um case hipotético com vocês. Eu vou falar mais do YouTube agora, que é melhor do que eu entrar nesse case hipotético até. O YouTube, para quem não sabe, era um site de relacionamentos por vídeo. Antes dele se tornar a maior plataforma de vídeos do mundo, ele era um site de relacionamentos por vídeo. Você fazia um vídeo e conversava com uma pessoa por outro vídeo para que vocês se conhecessem. Era um Tinder com vídeo, só. O que eles separaram? Que as pessoas não estavam subindo vídeos delas. Estavam subindo vídeos diversos de diversas coisas. De gatinhos bonitinhos, de chocolate derretendo. Aí eles olharam e falaram, pô, a gente tem um produto vencedor aqui, só que não é o que a gente queria. Então eles pivotaram, falaram, opa, acho melhor eu virar para o outro lado da moeda. Que é subir vídeos e deixar todo mundo subir os vídeos que eles quiserem. Como eu falei, Data Mais Testing, né, uma parte mais hipotética. Então digamos que você tem uma loja de motocicletas e querem vender uma moto para mim, tá? Eu sou cliente de vocês. E nós estamos conversando, há um certo tempo vocês já começaram a pegar o meu perfil, né? Vocês começaram a olhar e falar, pô, vocês já têm o meu perfil, já olharam e falaram, esse cara é meio nerd, né? Ele tem aí, sei lá, 4 pós-graduações, gastou maior tempo estudando, fala tudo bonitinho, usa camisetinha de Roy. É nerd esse cara. Só que você já delineou um perfil para dentro da sua revenda de motocicletas, perfeito? Então, você colocou, pô, o público-alvo do esporte é o aventureiro esportista. O da Shopper é o roqueiro, pessoa que viaja de moto, amante de motociclismo, etc. A Naked é uma pessoa, Naked é um modelo de moto igual da Sport, só que sem carenagem, tá? O modelo Naked são pessoas que usam a moto para ir trabalhar e personalizam a moto. E o público-alvo da Scooter é um pessoal com um perfil mais nerd que usa a moto para ir trabalhar. Então vocês olharam para mim e falaram o quê? Pô, o cara trabalha com marketing digital, tem 4 pós, é um baita de um nerd. O cara só trabalha com números. Chatão, né? Vou oferecer para ele um scooter. Quando na verdade a minha real paixão nunca seria um scooter. Até porque, como eu até vivo citando pro Ema, o meu sonho é ter uma Harley algum dia. Não tenho porque eu não tenho capacidade, acho que mental, de dirigir uma delas. Eu tenho uma Shopper. Caí com ela, arrebentei a Shopper, me arrebentei inteiro. Mas o meu, assim, eu estaria no público ideal da Shopper. Como é que você identificaria isso? Perguntando pra mim se eu já tenho moto. Perguntando pra mim se eu já pilotei alguma vez alguma moto dessas. Ou mais importante do que isso, qual é o estilo que eu busco. Por que eu coloquei esse exemplo para vocês? Porque se você trabalhar com dados que às vezes você tem presunção que você acha que estão certos, os dados corretos podem te dar uma rasteira. E por isso que é importante também, quando a gente fala em retorno de investimento, mensurar os resultados que você está tendo, tá? E olhar os dados que você está tendo. Eu trouxe exemplos bem claros, né? Eu acho que vocês já conhecem aqui o Google Analytics. Para quem não conhece, cria uma conta... não vai adiantar você criar uma conta sem ter um site. Mas se você tem um site, normalmente você tem um Google Analytics por trás, tá? O Google Analytics, ele mensura tudo o que acontece dentro do seu site e ele só não te dá os dados personalizados das pessoas. Então ele não vai falar para você, o Ricardo clicou nisso daqui. Mas ele vai falar que uma quantidade X de usuários clicou em certa campanha, teve uma certa taxa de rejeição, teve uma quantidade de transações específica, trouxe uma receita X, teve uma taxa de conversão boa ou ruim, e aí você consegue ver como é que está performando a sua campanha e os seus meios de acionamento. Eu coloquei assim alguns exemplos aqui, eu trouxe um exemplo semi-real, tá? Então, digamos que no e-mail do MailChimp eu estou trazendo R$61 mil de receita, em social no Facebook 50 mil, e na Chaotic mais 28 mil. Chaotic é uma ferramenta de personalização, tá? Depois vale vocês olharem que é uma ferramenta muito boa no mercado. É uma das maiores da Lynx. E tem o segundo fator, tá? Mais importante que esses todos, que é o quanto que o usuário está sendo impactado também por esses meios através da jornada dele. Que isso você consegue ver no Analytics também, através de uma aba chamada Receita Assistida. A Receita Assistida mostra quais meios estão performando através de levar o usuário mais à frente da conversão dele.
Ou seja, se de repente eu estou clicando no e-mail e amanhã eu estou convertendo no Google Ads, eu não posso tirar o meu e-mail, porque se eu tirar o e-mail, eu posso perder a conversão desse cara que clicou no e-mail antes. Então, esse é o nível até de informação que vocês têm que ter para que vocês consigam realmente olhar se o seu negócio está decolando ou não e quais frentes estão corretas ou não, para vocês fazerem os testes necessários dentro dos patamares de vocês. E aí a gente entra. Por que é importante a parte de teste, a parte de realmente, quanto que trouxe de conversão cada meio, cada vertical, cada isso, cada aquilo? Por uma coisa bem simples, tá? Eu acho que é muito bonito quando a gente fala que eu vou vender apenas no meio X, por exemplo, apenas no e-commerce. E se seu usuário estiver na Americanas? Você não vai vender lá também? E se seu usuário estiver no Mercado Livre? Você não vai vender lá também? Eu acho que é válido você vender lá nesses marketplaces. E se ele estiver numa loja física? Não vale você, de repente, tentar converter o cara numa loja física? Vale também. Desde que você esteja coerente com a sua marca e, mais importante do que isso, desde que você entenda essa terceira regra, que é uma das 3 primordiais, como eu citei, que isso não se altera. Quem chefia a jornada do seu usuário é ele. Não existe um método de você chefiar a jornada do usuário. Se ele não quiser... Eu vou dar um exemplo claro, né? Eu trabalho com e-commerce da Mundo Verde. Eu estou presente em loja física e loja virtual. Se o meu usuário quiser comprar na loja física, ele pode, ele tem essa possibilidade. Se o meu usuário quiser ver se o meu preço na loja virtual está diferente da loja física, ele pode. Se ele quer comprar na loja virtual, ele pode. Se ele quer continuar a jornada dele, primeiro na loja física, depois na virtual, nós estamos lá exatamente por isso. Então é bom você ter essa noção e estar preparado para acompanhar ele. Até entra um pouco no quesito de inbound, né, de acompanhar o usuário. E por que isso é importante? Tá? Essa terceira regra... Oi. Posso fazer uma pergunta, já que ninguém faz, eu vou fazer uma. Claro. Quando você mostrou essa tela da conversão, você tem que marcar a rota de conversão para o Google fazer essa tela, certo? Você Sim. tem que dizer qual é a tua página de conversão, certo? Isso. Essas duas. Toda vez que você... se você não tiver, até explicando melhor para vocês, se você não tiver setado uma rota de conversão, como foi até citado, e tiver colocado pelo menos um goal, e quanto que gera esse goal, você não vai conseguir ter isso delimitado, tá? E esses são os dados mais importantes para você. Nem que você... Eu vou dar um exemplo, vai. Se você estiver trabalhando com investimentos, você quer um cadastro completo de um possível cliente, coloca R$1 como meta, para você saber o quanto que você gerou realmente de usuários no final do mês. É importante ter esse tipo de dado agrupado dentro do seu Google Analytics. E é com essa premissa, a premissa da terceira regra, que quem chefia a jornada do seu consumidor é ele, que nasceram e evoluíram o inbound, o growth hacking e o CRM. Por quê? E aí a vertical que realmente eu atuo há 10 anos. CRM nada mais é do que Customer Relationship Management. Quando eu falo em Customer, eu estou falando em Custom Offer, uma oferta personalizada para o cliente. Não adianta você fazer como antigamente, mandar uma mensagem massiva e falar, cara, essa é minha oferta para todo mundo. Porque o seu cliente não vai querer aceitar uma oferta massiva, ele quer saber que você está falando com ele, né? Isso para CRM. E aí, eu volto para inbound, falando sobre não forçar o consumidor a algo. Porque você tem que esperar, você tem que estar lá presente para o seu consumidor, tá? O inbound marketing é um casamento. Você tem que estar lá esperando pelo seu consumidor na hora certa e você não pode, de maneira nenhuma, forçar ele a ir para um local que ele não quer, que ele não deseja. Eu não sei se vocês já viram, mas quantas vezes liga algum cara para vocês de alguma corretora imobiliária ou da Vivo ou da Claro tentando te oferecer um plano que você nunca pediu. E aí tem aquelas reclamações clássicas, né? Pô, isso é chato pra caramba. Telemarketing é horrível, telemarketing é uma merda. É horrível, é uma merda, é qualquer coisa, porque eles não usam os seus dados. Eles não pensam em você. Eles pensam que eles têm que bater meta. Eles pensam que realmente vai chegar no final do mês e ele tem que vender no mínimo 5 planos. E aí eu vou ofertar pro Ricardo, pro José, pro Ademar, para quem vier.
Esse é o maior problema que a gente vê. Então, quando a gente... Até... Vou dar um exemplo bem claro para vocês, até de insuficiência e ineficiência do trabalho dessas empresas, né? Quando eu mudei aqui para esse apartamento, tinha uma conta da NET que era o mesmo plano que eu ia pegar. Eu perguntei se a pessoa podia só transferir do nome da pessoa X pro meu nome. Aí ela falou, não. Aí eu falei, mas você tá a par que se eu cancelar o nome da pessoa e colocar o meu nome, eu vou entrar numa promoção que vocês estão tendo aí que eu vou ficar 4 meses zerado, né? Ela, eu sei, senhor, mas é o protocolo. Tá bom. Então vocês estão aí perdendo 4 meses porque o cara teve que vir, retirar o aparelho da moça, botar o meu aparelho. Ele fez todo um trâmite que não era necessário, a meu ver, né? Mas ao mesmo tempo eles não pensaram também que eu só queria pagar mais e eu não ia me importar de deixar o software da pessoa lá. O software não, desculpa, o hardware. O aparelho de televisão da pessoa. Quando a gente fala de inbound, a gente tem uma... Eu vou chamar de uma guerra, mas não é uma guerra, tá? São 2 métodos que se complementam. Inbound marketing é o que a gente chama de marketing de atração. Quando você vê essa carinha triste aqui, é que eu acho que esse foi um slide... Eu vou chamar de infeliz, mas é um slide que mostra como as pessoas veem no mercado. A maioria das pessoas falam, pô, como é que funciona aqui o inbound? O inbound, a empresa não se comunica diretamente com o cliente. Eles esperam que o cliente venha até você e aí vocês trocam informações. O outbound, ele funciona do cliente sendo impactado por mídia pela empresa. Os 2 métodos funcionam desde que você teste e seja cabível na sua estratégia, ok? Por isso até que o resumo assim que eu posso falar de outbound e inbound é: o inbound ele é receptivo e sem intromissão. Ele foca mais em nutrição de dados do que realmente ficar impactando o cliente a cada 10 segundos. E ele vai agir perante a jornada do usuário. Ou seja, em algum momento, aquele usuário pode se mostrar um cliente seu. E aí eu vou ativar esse cara. Se ele não me mostrar no cliente meu, eu corto, não vou ativar essa pessoa. E o outbound, que é ativo com intromissão, foco em promoção, e insere o produto de forma a fixar na mente do cliente. Tá aí o caso claro, outbound, da Trivago. Então, errado não tá. Entendeu? E na era do consumidor hiperconectado, é importante esse crescimento, tá? Das oportunidades de inbound que nasceram. Só não se esqueçam de uma coisa: testem, porque nem sempre vai funcionar para vocês o que vai funcionar para o coleguinha. Uma outra coisa que é importante, tá, de ressaltar é que trabalhar inbound é trabalhar as necessidades do consumidor e ser preditivo em relação às necessidades dele mesmo. Ou seja, eu vou falar com um cara e daqui 6 meses ele vai me responder e vai falar que quer ser o meu cliente. Ok, então eu vou daqui 6 meses conversar com essa pessoa, eu não vou conversar agora com ele. Só que esse é um preceito, eu diria que assim, um pouco antigo de mercado, tá? Abrindo aqui para vocês aqui o funilzinho de inbound marketing, né? Por que eu digo que esse é um preceito um pouquinho antigo de mercado? Para quem conhece um pouco sobre inbound, sabe que ele nasceu em 2011 com o HubSpot. O criador do HubSpot, né, o Brian Halligan, ele cunhou o termo inbound marketing. Só que antes disso, já tinha uma galera que trabalhava com isso, tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês e aí vocês vão saber do que eu tô falando. Vocês conhecem esses senhorzinhos aqui, né? Famosíssimos. Ninguém conhece porque nunca na vida devem ter visto o rosto dessas pessoas, né? Mas esses caras são os irmãos Michelin, André e Eduardo Michelin. Eles criaram um certo guia, eu não sei se vocês já ouviram falar no Guia Michelin, que identifica os melhores restaurantes da cidade, tá? Eles trabalhavam conteúdo. Esse conteúdo era para atração para dentro da empresa deles, para vender mais pneus. Aí você para pensar, cara, como é que eu vou dar um guia gastronômico? Esse guia gastronômico vai me trazer mais pneus. Existe um contexto por trás disso. O contexto é simples. Ele era um guia gratuito, que era entregue em pares. Existiam 2.000 carros na cidade de Paris e eles entregaram 4.000 guias. Não é coincidência. Eles entregavam um guia para a esposa e um guia para o marido. Qual que era o objetivo? Vender mais pneus, porque eles davam conteúdo gastronômico e naquela época você ia visitar os restaurantes com o seu carro. De 2.000 carros da cidade, 4.000 guias. E o contexto foi, eles estão em Paris, a Michelin nasceu em Paris. Ou seja, eles mandam o guia
para pessoas na cidade mais gastronômica do mundo. Se isso não é marketing de atração, eu não sei o que é. Para a gente chegar até nisso daqui, eu vou dar um exemplo para vocês de uma jornada rápida, tá? Eu até falei para vocês dos resultados digitais da RD, né? Então eu entrei dentro do Google, coloquei lá como reter clientes e aumentar as vendas. Eu vou encontrar em algum momento um site da RD. Aqui eu peguei nos 6 ações de sucessos para reter e fidelizar. Dentro do texto deles, eles colocam a parte de SEO muito importante. Então eles colocam algumas palavras que são delimitadas com o cunho da empresa deles, inbound marketing. E eles pegam Eu te alguns... interromper de novo, Ricardo. Vai lá. SEO acho que carece de explicação também. Droga, peraí que eu explico. Boa parte sabe o que é, mas eu acho que tem uma parte que não sabe o que é SEO. Perfeito. Quando vocês vão no Google, tá? Vocês têm basicamente... vou abrir a tela para vocês ficar mais fácil. Vamos no Google e a gente vai pesquisar por alguma coisa. Vamos pesquisar por marketing digital. Vocês estão vendo aqui os anúncios, certo? Anúncios. E aqui embaixo vocês têm o que não são anúncios, ok? Os anúncios é o SM, tá? Search Engine Marketing, que é a parte de anúncios dentro do Google. Você paga por cada clique, ou seja, quando eu clico aqui na Digital House, eles pagaram um valor por eu clicar aqui. Então eu já estou sendo um cliente que está sendo cobrado da Digital House por ter clicado nele. O SEO é o seu posicionamento orgânico. É o que o Google identifica que você realmente é bom e qual que é a vertical que realmente você identifica para o Google que você faz parte. Então, a Rock Content está nas primeiras posições de marketing digital por uma coisa bem simples. A quantidade de coisa que eles escrevem sobre marketing digital é muito larga. Consequentemente, eles vão cair no topo do Google orgânico, logo após os anúncios feitos no Google. Perfeito? Deixa eu voltar para cá. Quando eles caem nessa tela aqui, tá? Que dentro do relatórios de acompanhamento existe um template de relatórios mensais. Aí eu falo, pô, tem que apresentar para o meu chefe semana que vem um relatório mensal, vou aproveitar isso daqui. Clico lá dentro, caio numa landing page deles. Essa landing page vai me pedir apenas uma informação, que é o e-mail corporativo. Eu vou colocar meu e-mail corporativo lá, dou o próximo passo e ele vai falar que eu vou receber o meu template no meu e-mail. Eu chego no meu e-mail, eles não têm meu nome ainda, então eles não personalizaram nada da mensagem, né? E eles vão mandar apenas o template editável. Por que é importante isso? Eles capturaram meu e-mail. Meu e-mail é uma forma de se comunicar comigo. Então eles conseguem mandar mensagem o quanto eles quiserem. Se eles quiserem mandar um e-mail personalizado, eles vão ter que saber o meu nome. Então qual que é a primeira coisa que talvez eles façam? Ou um enriquecimento, eles vão me dando mais informações, quer dizer, mais informações não, mais produtos ou infoprodutos para que eu dê mais dados para eles, ou eles vão pegar no meu e-mail, que é ricardo.ribeiro, é quase impossível de não saber meu nome, e vão mandar através do meu nome isso. De acordo com o que eu for baixando no site da Resultados Digitais, em algum momento da vida, eu vou saindo do fluxo de nutrição, que é essa parte vermelha, e eu vou subindo e mostrando mais interesse e mostrando que meu perfil está adequado. Pô, eu posso contratar RD para minha empresa. Então o que eles vão fazer? Pegar, tirar do fluxo de nutrição e mandar para o time de vendas, que consequentemente vai ligar para mim, conversar comigo e tentar fazer eu converter. Depois disso, o que eles vão fazer? Começar a me oferecer conteúdo exclusivo dentro do site deles. Porque eu já sou um cliente, eles querem me manter. Então eles vão me deixar sempre trabalhando em cima de alguns conteúdos que eles podem gerar e que eu vou achar relevante. Esse é basicamente o fluxo da jornada que a gente acabou de fazer, tá? Eu entrei no blog, que caí no site. Do site eu parei no CRM. E no CRM eu já comecei a ser nutrido. Depois de eu ser nutrido, eu virei um lead qualificado. Maravilha! Me passaram para o pessoal de vendas. O pessoal de vendas foi lá, me transformou num cliente, um customer. E aí eu voltei para o CRM, que vai ficar me mantendo por quanto tempo eles quiserem.
E agora a gente entra na última parte, só para falar um pouco, até porque eu falei de diversas metodologias, etc. E tem uma parte que é muito importante, que é até a continuação, de repente, que eu até falei isso pro Guilherme, se vocês quiserem a gente pode fazer a continuação disso, porque essa é uma palestra que dura mais ou menos umas 3 horas. Essas 3 horas, as 2 horas finais são destrinchadas nas ferramentas de mercado, tá? Eu só vou entrar uma palhinha de ferramentas, porque é importante você saber qual que é a principal para você. Então, quando vocês estão dentro do mercado, no dia a dia, vocês estão falando, pô, como é que eu vou, o que eu vou usar? RD Station, vou usar MailChimp, vou usar Google Ads, vou usar Bing Ads, o que você vai escolher e como você vai escolher, tá? Eu gostaria de ressaltar primeiro que o mercado de ferramentas é muito grande, tá? A gente chama o mercado de MarTech, Marketing Technology, como um mercado que é, assim, largamente expansivo e ele não para de crescer. Um exemplo bem claro disso, tá? Quando eu mostro isso daqui pra vocês, vocês falam, pô, tem ferramenta pra caramba pra escolher, né? Só em CRM aí tem umas 12 ali nessa brincadeira. De Marketing Automation nem se fala. Aí eu vou para e-commerce, eu vou para site add-ins, eu vou para SEO, eu vou para isso, eu vou para aquilo, eu vou para não sei o que. Só que eu tô mostrando para vocês um cenário um pouco, sabe, diferente. Eu não sei quem conhece a Salesforce e quem encontrou a Salesforce aqui no ponto esquerdo viu que o logo deles está meio desatualizado, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente está falando do cenário de setembro de 2012, onde tinham 350 ferramentas no mercado. Quando a gente fala em 2019, porque 2019 foi o ano passado e ainda é o resumo que a gente tem, esse mercado cresceu um pouco. Ou seja, a gente tem mais de 7.500 ferramentas para escolher. E você viu que o número de coisas aumentou muito. A gente tem a Salesforce destrinchada, aqui tem Salesforce em pelo menos 10 ou 12 campos que eu lembro de já ter identificado ela. Porque a Salesforce cresceu para Marketing Automation, CRM, cresceu para isso, cresceu para aquilo, cresceu para... Eles têm e-commerce atualmente, eles têm uma área de e-commerce dentro da Salesforce que vende plataforma de e-commerce. Então, como é que você vai escolher a ferramenta ideal para você? Parece que não tem como, né? Você deve estar olhando e falando, pô, não sei. Como é que eu vou escolher realmente a melhor ferramenta? Através de dois métodos bem simples, tá? Primeiro, identificação de qual momento você está de curva de crescimento do seu negócio. E isso é importante de você saber, porque se você está ganhando 10 mil reais ao mês e você vai contratar a Salesforce como e-commerce, eles te cobram 25 ao mês. Então você mata o seu negócio gradativamente, né? Na verdade, numa paulada só. Então é importante você saber qual que é a curva de crescimento do seu negócio, então qual que é o investimento que você tem, o quanto que você vai lucrar e quanto não. E mais importante, fazer um quadro comparativo de ferramentas, tá? Eu vou dar 2 exemplos bem claros para vocês. A gente foi escolher entre antifraudes esse ano. Então eu fiz o que era importante para mim. Eu peguei custo de plataforma, se tem suporte 24/7, porque se começar a ter fraude meia-noite, eu quero ter suporte. Quantos clientes trabalham e quais clientes trabalham com essas plataformas? Se tem integração com a Vtex e a Mundipag, que são as plataformas que eu já atuo. Qual que é o meu SLA do gerente de contas? E qual que é o meio de atendimento da empresa? Então, assim, quando você começa a ter esse quadro comparativo do porquê você está indo para tal antifraude e não o outro, você começa a ver o porquê você deve ir ou não para as coisas. Vou dar um outro exemplo. Para selecionar uma plataforma de e-commerce, eu elenquei quais eram os pontos que realmente eu tinha dor, então assim, quais eram as minhas dores nisso. Então, modelo de precificação, sustentação e suporte, facilidade de sustentação, os 2 cases mais relevantes, tá? Quantas agências conseguem implementar o e-commerce e por aí vai. Isso vai de acordo com a sua dor, tá? Se você está sentindo, pô, eu queria melhorar a experiência do usuário, legal, posso ver uma plataforma que tem algum modelo de otimização de experiência do usuário. E aí você vai colocando isso numa tabela para você identificar qual que é o melhor negócio para você dentro do quesito. Como eu citei, essa é a apresentação inicial, tá? Tem uma segunda parte que realmente eu entro em ferramenta por ferramenta, só que ela é bem extensa, então não daria tempo para fazer nesse horário todo. E aí eu vou abrir agora para dúvidas. Ô, Ricardo. Oi? Só fazendo uma brincadeira, você não entra nas 7.500, né? Olha, eu vou falar que assim, essa é a parte mais legal de dar aula, tá? A parte mais bonita de dar aula
é porque eu caio em alguns clientes e alguns alunos que vão me dando insumo de ferramentas que eu nunca vi na vida. Você nunca viu. É isso. Eu caí em ferramentas... Pessoal, sem perguntas? Vai lá. Pô, o Ricardo falou um monte. Olha lá, tem algumas aqui. Tatiana acha. Mas eu vou pedir para vocês usarem a mãozinha do coisa. Tati ela usou a mão física, mas tem aqui no participante tem uma digital, Tati. Vai lá, Tati. Eu tenho que descobrir como que põe a mão aqui do participante. Já vi. Legal.